Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Estou gravando esse vídeo após a última semana que passou, em que estive com vocês aqui na nossa comunidade, desde segunda-feira, com a nossa atualização previdenciária, que demos, seguimento ao tema da prova documental, que é o tema que a gente vem trabalhando nas nossas atualizações, as atualizações comigo, com o professor Alexandre, né? E durante toda a semana procurei compartilhar com vocês também áudios, né, no grupo do Telegram, do G4, trazendo assim, alguns aspectos pontuais sobre o que conversamos segunda, mas também inovando bastante, assim, trazendo algumas novidades que foram acontecendo no decorrer da semana. Eu estou gravando esse vídeo para fazer um resumo, então, da nossa semana e dizer para vocês que todo o conteúdo que a gente vem trabalhando nas atualizações previdenciárias sob minha responsabilidade, em conjunto com vocês, eu tenho procurado, sim, trazer alguns aspectos conceituais e até mesmo, por que não, até introdutórios da nossa disciplina, porque eu sinto que, em certa medida, a falta desse conteúdo introdutório, não raras vezes, é o que vai dificultar a construção da tese, é o que vai dificultar o pedido perante o tribunal, né, o que vai dificultar a reversão daquele processo que estaria, né, indo para improcedência e que a gente talvez possa, né, convertê-lo num julgamento procedente em razão de um argumento novo, um documento novo, né? Então, se vocês me perguntassem em que eu resumiria a nossa semana que iniciou na última segunda-feira e terminou na segunda-feira, que o professor Anderson assumiu aí o bastão e está dando seguimento às atualizações previdenciárias, eu diria para vocês que se resumiria a um conteúdo que eu reputo da mais alta importância dentro da nossa disciplina, que é o conteúdo da filiação e inscrição previdenciárias. Esse é um conteúdo muito pouco estudado pelos advogados. Esse é um conteúdo que, como nós, via de regra, nunca tivemos o direito previdenciário como disciplina obrigatória na universidade, no curso de graduação, também não é abordado a nível de graduação, e aquelas universidades que têm o direito previdenciário, mesmo como disciplina eletiva, aqueles colegas que fizeram o direito previdenciário, mesmo como uma disciplina eletiva, certamente não deve ter sido o enfoque dado pelo programa, que por ser uma disciplina de 2 ou 4 créditos, acaba focando mais na questão constitucional, né, os princípios que regem a disciplina. Então eu entendo que a gente precisa sim compreender muito bem essa ideia da filiação e da inscrição previdenciária, porque é através da filiação e da inscrição previdenciária que surgiram, por exemplo, nos últimos anos, boa parte das teses em direito previdenciário. Algumas vitoriosas a favor do segurado, outras não tão vitoriosas assim. Só para dar um exemplo para vocês, que eu acho que é bastante emblemático nesse sentido, a gente tem a desaposentação. A desaposentação nada mais é do que uma discussão sobre filiação previdenciária. Porque a partir do momento que o segurado se aposenta e retorna ao trabalho, ele torna-se um novo filiado à Previdência Social, porque ele segue, na verdade, ou ele segue, ou ele, né, arruma, né, adquire uma nova filiação, pouco importa, mas a partir do momento que ele continua o labor após a aposentação, ele torna-se filiado devidamente inscrito na Previdência Social. E, digamos assim, fazendo uma analogia grosseira com a Previdência Privada, ele assina um novo contrato com o órgão previdenciário. Só que esse é um contrato totalmente diferente daquele assinado antes da sua aposentação. Por quê? Porque aqui ele passa a ser, né, devedor de uma contribuição previdenciária, mas não é credor daquele plano de benefícios que até então ele podia usufruir antes da sua aposentadoria. Ele não tem mais direito a alguns benefícios, ele vai ter direito lá apenas, né, ao serviço social previdenciário, à reabilitação profissional, mas pode vir a receber um benefício por incapacidade, por exemplo, porque já está percebendo a sua aposentadoria programada, né? Então, vejam que discussão dá para ser travada aí sobre a ótica da filiação.
E muitos outros assuntos, né? O próprio tema do STJ, que recentemente analisou, né, o direito ao auxílio-doença, inclusive com pagamento de parcelas retroativas, naqueles casos em que, após o indeferimento do benefício na via administrativa, o segurado seguia trabalhando formalmente, porque não podia parar, e veio a conquistar o direito judicialmente. E que durante muito tempo o entendimento era que aqueles períodos que ele seguiu trabalhando e contribuindo para a Previdência não seriam devidas às parcelas retroativas, né, porque ele estaria, digamos assim, filiado e inscrito à Previdência Social e não poderia fazer jus ao benefício nessa condição. Mas, afinal de contas, o que está em jogo nessas relações? Então, o conhecimento da filiação previdenciária, quanto ato, né, que liga justamente o exercício de uma atividade onerosa e ilícita, independente se o empregado doméstico, um contribuinte individual, trabalhador avulso ou até mesmo um segurado especial, né? Então, a filiação enquanto ato jurídico que conforma essa relação de trabalho que está lá definida na CLT e que, a partir de então, traz reflexos para o direito previdenciário através da filiação. E o ato da inscrição, que é o ato em que a gente comunica à Previdência Social que a filiação está ocorrendo, para que ela surta todos os seus efeitos, é um assunto muito atual. Muito atual. Agora mesmo, com esse cenário reformista que a gente está vivendo, se discute se a filiação adquirida antes da reforma, mas a inscrição feita posteriormente, por exemplo, a emenda constitucional 103, retroage os efeitos para o período do exercício da atividade, ou o fato da regularização contributiva e da inscrição ter sido feita após o advento da reforma faz com que incidam as regras do jogo pós-reforma. Vejam um segundo exemplo importante, né, a gente dirimir. O meu objetivo aqui no vídeo não é dirimir nenhuma dúvida ou controvérsia com relação ao tema, é apenas fazer esse levantamento com vocês, porque nós estamos no âmago dessa discussão. As próximas atualizações previdenciárias que vocês terão comigo, nós seguiremos estudando essa disciplina, que depois desemboca no conceito de prova, na importância da prova documental, a nossa rainha das provas no direito previdenciário, a diferenciação entre indício de prova, prova indiciária para prova plena, quais são os reflexos, quem diz o que é prova plena, quem diz o que é prova indiciária, como comprovar os direitos. Nós precisamos dessa base, um tão quão teórica, mas muito prática, para poder desenvolver bem as nossas teses, para poder utilizar o mandado de segurança, para trabalhar nas ações sobre rito comum, rito sumaríssimo, para poder fazer a prova, para entender quando um processo está suficientemente maduro para ir ao INSS ou ir ao Poder Judiciário. Esses conceitos são fundamentais. Eu quero dizer para vocês que a gente está iniciando essa caminhada ainda, mesmo já tendo trabalhado aí 2 ou 3 encontros já, ou talvez 4, eu não lembro agora, sobre esse assunto, com todos os seus desdobramentos. Mas eu quero sim, turma, junto com vocês, desenvolver um núcleo duro dessa disciplina, para que através desse núcleo duro, vocês possam, por exemplo, trabalhar as teses de planejamento que o professor Márcio vem trazendo. Vocês possam trabalhar as questões processuais que o professor Fernando vem trazendo, as questões processuais que o professor Anderson vem trazendo. Nós precisamos desse núcleo duro muito bem desenvolvido. O direito previdenciário hoje, na minha visão, carece dessa questão conceitual. E essa questão conceitual ela é muito importante, porque a gente não pode trabalhar com um contexto onde tudo vale. O sentido às coisas não são dados conforme os momentos ou conforme a gente acha que esses sentidos devem ser dados. A gente precisa partir de conceitos que estão muito bem delineados no direito material. Às vezes com dificuldade, porque temos escassa doutrina sobre esse assunto. Eu já indiquei algumas obras para vocês, né? A gente tem uma escassa doutrina sobre esse assunto, mas a gente pode sim construir por nós mesmos. E esse é o objetivo do G4, é o objetivo da nossa comunidade, é construir uma advocacia previdenciária assertiva. E eu vou seguir essa linha com vocês daqui para frente até desenvolvermos esse livro. A cada encontro que eu promovo com vocês, e vejam que incrível a noção de comunidade que a gente está construindo juntos aqui no G4, na área G4, eu venho me desenvolvendo muito melhor nas minhas petições no escritório, eu venho pensando em novas teses, e eu quero justamente construir isso com vocês. Porque depois nós vamos nos encontrar, nós vamos ter situações de sustentação oral, nós vamos ter o segundo congresso online do G4 no que vem, e nós vamos poder trabalhar isso com mais força.
Então, não desprezem a questão conceitual, ela é muito importante. Num contexto onde tudo está se transformando em verdade, onde as redes sociais estão disseminando a informação numa velocidade que a gente já não consegue controlar mais, é fundamental ter conceitos bem firmados sobre aquilo que a gente faz, em especial que a gente trabalha, e em especialíssimo, mais especial ainda, aquilo que a gente trabalha para o outro. E conclusivo, para o outro necessitado, cidadão que está precisando da prestação, do auxílio-doença, da pensão por morte. Então a gente precisa fazer essa busca, seja na legislação, né? Olha aí o regulamento da Previdência completamente alterado, em breve vamos ter uma nova instrução normativa do INSS certamente, seja com base, né, na doutrina, que é escassa nessa parte conceitual. A doutrina previdenciária no Brasil, ela foi toda sendo construída sobre aquilo que foi sendo produzido pelos tribunais e pelas decisões. Não que isso seja uma regra geral, claro que há exceções, mas o nosso direito previdenciário, a nossa teoria geral, ela é muito pretoriana, ela é muito ligada aos tribunais. Nós precisamos refletir, estranhar um pouco isso e tentar construir questões novas. Porque aquela velha máxima que venho trazendo aqui para vocês e que eu tento praticar diariamente na minha vida, seguidamente o meu GPS desliga e vai enveredando para o outro lado e eu ligo ele, não, volta aqui. Quem diz aos tribunais, quem molda a jurisprudência, quem propõe aos tribunais, assim fica mais certamente interessante, são os advogados. E os tribunais vão acolher ou não e vão conformar a sua jurisprudência com base naquilo que a gente leva aos tribunais. Não é com base naquilo que os tribunais vão formando e vão exarando através dos seus arrestos e da sua jurisprudência que nós vamos conformando a nossa advocacia. Eu tenho certeza que mais alguns encontros na atualização previdenciária, esse núcleo duro vai dar completo. Eu tenho certeza que vocês sentirão mais forte ainda o que eu estou tentando transmitir para vocês, que é um pouco do que eu já venho trabalhando, inclusive nos meus livros, nos meus manuais, que eu tenho falado pouco, porque estou atualizando todos eles, agora em razão das mudanças. Logo mais eu vou trazê-los também, porque eu quero compartilhar algumas ideias escritas nas obras com vocês também. Mas por enquanto a gente vai conversando, a gente vai refletindo. O ano de 2020 está terminando, mas eu tenho certeza que lá na frente esse núcleo duro vai ser fundamental para que todos nós possamos mais altos. Tá bom, gente? Obrigado por estarem comigo na semana que passou. Uma ótima semana com o professor Anderson e nos vemos em breve aqui na nossa comunidade da área G4. Sorte para todos, um abraço apertado em todos e todas e até logo mais. Valeu!